Momentos de terror. 9 jovens entre 14 e 22 anos foram mortos pela ação policial no famoso baile da 17. 31 policiais foram investigados, 13 se tornaram réus, sendo 12 acusados por homicídio doloso. O repórter do Terra, Marcos Ibordi, que realiza a cobertura desse caso pela Vertical Visão do Corre, vai nos ajudar a entender como está o julgamento do crime que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis, que entra agora na fase de oitiva das testemunhas de defesa dos policiais. Olá, Marcos, bem-vindo. Oi, Cazé, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí. Marcos Ibordi, por favor, em que Cazé, pé que está o julgamento nesse instante? Perfeito. Olha, começaram a depor as testemunhas de defesa na semana passada. São 22 testemunhas de defesa que vão depor, 5 depuseram na primeira audiência. Isso significa, Cazé, que haverá ainda uma quantidade razoável de audiências para ouvir as testemunhas de defesa. Em geral, são ex-comandantes da PM, policiais, delegados, etc. Depois que terminar essa fase de oitiva das testemunhas de defesa, começarão a ser ouvidos os 13 policiais que são acusados ali. Então, a gente vai ainda por um período longo que não dá para precisar, mas que certamente vai entrar para o ano que vem e depois, nesses depoimentos, até termos aí um desfecho desse caso, né? Certo, você contou para a gente, então, quais são os próximos passos, né? Enfim, são passos largos e longos durante bastante tempo, mas você teve presente na última audiência também. O que você poderia contar para a gente que você viu e ouviu por lá? Zé, se me permite um comentário arquitetônico, a audiência é uma coisa cansativa, né? Ela começa de manhã e vai até a hora que o juiz achar que deve, mas certamente às vezes vai até 5, 6 horas da tarde, tudo muito cansativo. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, é claro que os advogados de defesa estão fazendo perguntas para as testemunhas de defesa, no sentido de, enfim, corroborar com a idoneidade dos policiais, né? Mas eu queria comentar uma coisa, dentro do prédio do fórum acontece uma situação que vale a pena ser mencionada. Existe somente um restaurante lá, e aí a juíza, como é muito longa a audiência, ela vai dando intervalos para as pessoas comerem, tomarem um lanche. E acontece uma situação muito constrangedora para ambas as partes, para todas as partes envolvidas no processo, porque elas se encontram com muita proximidade dentro dessa lanchonete, né? Então, dentro do plenário, elas ficam longe, de um lado ficam os policiais, de outro ficam as famílias, então eles ficam no mesmo ambiente, mas eles ficam a uma certa distância. Mas quando há esses intervalos, é uma situação muito pesada. Eu diria para você, Cazé, que é até mais pesada do que dentro do auditório, porque as mães ali choram, os parentes das famílias choram, para os policiais eu imagino que seja constrangedor também. Então é muito duro. Eu poderia resumir para você numa situação de bastante estresse emocional, que é uma audiência dessa, e você imaginar que ainda haverá várias delas, né? Nossa, que situação, cara. Realmente, assim, é de uma indelicadeza extrema, né? Você imaginar, bom, se você vai fazer um fórum onde as pessoas eventualmente vão se encontrar, que a defesa e, enfim, a promotoria estejam em espaços distintos, até para evitar uma possível intimidação. Afinal de contas, estamos falando de agentes da lei, né? Que além de pode usar a força, pode usar até mesmo armas para deixar as pessoas um pouco constrangidas, né? Que situação difícil. E Casé, se você pegar qualquer pessoa olhar na internet, a construção desse fórum por isso que eu disse que era um comentário arquitetônico, é uma construção gigantesca, certo? E mais do que isso, vários espaços dentro do fórum são pensados para dividir as partes envolvidas nos processos. Mas nesse caso específico do restaurante / lanchonete, não foi pensado. E não estou eu aqui acusando esses policiais especificamente de terem intimidado, até porque eu não presenciei nenhuma situação dessas, mas a possibilidade de você intimidar alguém começa, por exemplo, num olhar, né? Então, realmente, eu achei muito... Eu nunca, confesso que eu nunca tinha feito uma cobertura, já estive nesse lugar, mas nunca fazendo uma cobertura do dia inteiro, e isso me chamou muito a atenção. Foi o fato que, na verdade, destoou daquilo que eu já esperava que poderia acontecer num julgamento, que é muitos depoimentos, muitas conversas, muitas falas, etc. É possível, assim, estimar, assim, você consegue perceber algum tipo de tendência já
para a condenação ou absolvição nesse momento da discussão? Assim, eu não estou familiarizado, né, com o julgamento, mas não sei se nesse momento da oitiva é possível antecipar uma possível tendência com relação ao fim do processo. Olha, Cazé, uma coisa que eu acho que vale ser mencionada aí, que é bastante forte, é que a promotoria tem uma quantidade de documentos e uma qualidade de documentos que é bastante relevante. Há, por exemplo, uma reconstituição em 3D do que aconteceu lá naquele dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comentário, mas eu usaria aqui uma expressão do mundo jurídico, né? As provas são muito fortes, são muito fortes. O que aconteceu ali naquele dia até onde me parece, fazendo uma interpretação mais de jornalista do que de jurista, até onde me parece, é muito difícil que não se, enfim, demonstre, né, algum grau de responsabilidade da Polícia Militar naquilo que aconteceu ali naquele dia. Eu tenho a mesma percepção que você, afinal de contas, estamos falando de 5.000 pessoas que estavam ali num baile né, e a polícia usou táticas, enfim, não sei se é de guerra que chama, mas encurralou as pessoas, né, num lugar e começou a jogar bomba e aí as pessoas vão correr, enfim, aconteceu o que aconteceu. Como é que está Paraisópolis hoje? Você acha que a ação policial na região mudou de alguma forma depois desse massacre? Não, Cazé. Olha, inclusive uma notícia muito quente de hoje, foi lançado um comitê de crise por causa da tensão 4 crescente anos em depois do Paraisópolis, massacre. tá? Esse comitê de crise foi lançado agora, no começo da tarde, pela ouvidoria, envolveu o deputado Eduardo Suplicy, envolveu Conectas Direitos Humanos e outras instituições, além de moradores da comunidade. Já há ações desse comitê, haverá, por exemplo, uma caminhada na comunidade. E eu posso te dizer que eu passei lá um final de semana, publiquei um dia desses aí uma matéria sobre o clima em Paraisópolis, e para resumir é o seguinte, o que a população diz é que a escalada de tensão, de estresse, de violência que está rolando hoje em Paraisópolis, ela é muito similar à escalada de violência que culminou no massacre da 17. Aqueles 9 jovens morreram não numa ação isolada ou pontual. Já tinham acontecido meses antes outras ações que foram criando uma situação crescente de tensão. E agora, o que a população relata é a mesma coisa. Eu passei lá um final de semana inteiro, vou te dar 2 exemplos rápidos. Um deles é que o próprio baile da 17 não está rolando. E o outro é que houve uma final de campeonato no campo de futebol, no centro da favela, que o ano passado reuniu 60.000 pessoas. Nós demos esse vídeo na matéria. E no domingo de manhã, quando eu estive lá e que houve a final desse mesmo campeonato desse ano, havia espaços no alambrado para as pessoas encostarem. Então, esses 2 fatos acho que demonstram bastante a situação de tensão ali na favela. Eu participo de grupos de WhatsApp, é impressionante. Essa semana mesmo, um garoto tomou 2 tiros com uma garrafa de Coca-Cola na mão. Nossa. Nessa semana, inclusive, você chegou a publicar uma reportagem que analisa, com base em dados oficiais, o 16º Batalhão de Polícia, que atua na área da favela de Paraisópolis. Ele está ranqueado de que maneira como um dos mais letais da cidade? É uma liderança que certamente muitas pessoas não achariam honrosa. O 16º Batalhão de Polícia Militar é o responsável por 337 mortes nos últimos 10 anos e com esse número ele se torna o mais letal da cidade de São Paulo. Tem um outro dado importante, na região de Paraisópolis, 4 batalhões atuam. O 16º Batalhão é responsável por 51% das mortes, contando esses 4 batalhões, ou seja, ele sozinho mata mais que os outros 3. Esse levantamento foi feito com o apoio da Unifesp, com o apoio da ouvidoria, e é um dado que foi levantado com base em informações oficiais, tá? O governo dispõe do dado de onde é a delegacia ou o batalhão que o policial atua, mas não solta isso nas estatísticas. Então foi preciso fazer um trabalho de conexão entre a atuação, os boletins de ocorrência e as áreas, e chegou-se a esse número. Nos últimos 10 anos, o 16º Batalhão é o mais letal de São Paulo. 2 coisas me chamaram a atenção quando eu li o seu artigo. Uma delas é a diferença entre o primeiro e o segundo, mais letal. A diferença é enorme, quer dizer, esse batalhão é 337 mortes, enquanto o segundo batalhão, o segundo ranqueado na maior letalidade, tem 236 mortes. E outra coisa que me chamou a atenção é que um policial que está sendo julgado pelo massacre de Paraisópolis, se não me engano, Gabriel, ele é um dos caras que estava dentro
do carro que permitiu que o youtuber americano fizesse aquele rolê ridículo com a polícia, acompanhando a ação da polícia. Ele, inclusive, foi afastado novamente, né? Mais do que isso, ele é o policial que no vídeo do youtuber comenta que comemora com charuto e cerveja quando mata alguém. Especificamente esse policial. É terrível. Agora, um outro dado que chama atenção também, Casé, é o seguinte: do lado dos policiais morreram 8, sendo que 5 deles fora de serviço. 337 civis contra 8 policiais. Bom, os dados estão aí. Só 3 em serviço. Muito obrigado, Zibordi. Muito obrigado e parabéns pela matéria. Tamo junto. Grande abraço. O Terra Nós conversou com as mães que perderam seus filhos em Paraisópolis. E não importa quanto tempo passe, elas querem, claro, justiça e punição exemplar para os culpados. Os filhos lhes foram arrancados de forma estúpida e a dor e o vazio permanecem. 4 anos depois do massacre, recebemos aqui no estúdio Adriana Santos, a mãe do Denis Franco, Maria Cristina Quirino, mãe do Denis Henrique. Eu recebi a notícia de que meu filho estava no hospital e recebi também, quando cheguei lá no hospital, a notícia de que meu filho havia sido pisoteado. Que tinha um baile, que a polícia entrou para fazer uma ação e teve correria e o meu filho havia sido pisoteado. Com a chegada dos policiais na madrugada, os jovens foram encurralados pelos PMs, com bombas e tiros, e espremidos numa viela conhecida por Viela do Louro. Não me lembro se ela me deu a notícia, se ela chegou a falar que meu filho chegou sem vida, se chegou com vida. Mas eu já sei que meu filho chegou sem vida no hospital. Também tive a dificuldade, que é a mesma dificuldade de ter acesso ao corpo do meu filho, não deixaram. Eu tive acesso às roupas do meu filho e foi aí que os meus filhos mais velhos que caíram, né, na realidade. Porque a gente que é mãe, eu acho que qualquer mãe que passa por uma situação como essa, só de lembrar já dói. Acho que a gente sai fora de si, sabe? E meus filhos que se deram conta que a roupa do meu filho não tinha uma marca de pé. Meu filho não tinha sido pisoteado. A causa da morte, como apontaram os exames, foi asfixia mecânica, por sufocação indireta. Todas as vítimas chegaram sem vida ao hospital. Ao todo, 31 policiais foram investigados pelas mortes daquela madrugada. 13 deles tornaram-se réus. 12 foram acusados pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Denis Franco, 16 anos, Gustavo, de 14, Marcos Paulo, de 16, Denis Henrique, de 16, Luara, de 18, Gabriel, de 20, Eduardo, de 21, Bruno, de 22 e Mateus, de 23, deixaram suas casas na noite em que acontecia o baile para se divertirem. Não retornaram ao convívio de suas famílias. Foram mortos pela mão do Estado. É surreal a vida que a gente leva no decorrer desse tempo todo. É você voltar para casa todos os dias sabendo que o fechar a porta é o pior. Aliás, eu nem sei o que é o pior, mas quando você fecha a porta assim e fala ninguém mais vai entrar, a rotina da gente, assim, a gente enfrentou tudo isso e se esquece da pandemia, né? Que a gente pegou bem no comecinho, assim, eu tava perdida. Meu filho tinha 10 anos na época, né? O caçula. O caçula. Essa matéria está disponível na íntegra no portal do Terra e nós vamos deixar no descritivo aqui do nosso programa também para vocês poderem acompanhar.